Olá pessoal, Eduardo Tagliaro falando, os preferidos do Tagliaro. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do lançamento da nova linha Ryzen 3, os modelos 3100 e 3300X. O que representa o lançamento dessa nova linha Ryzen? É a chegada do uso de 2 threads por núcleo na linha Ryzen 3, coisa que antes estava exclusiva na linha Ryzen 5 em diante, mas que já existia na linha bem de entrada da AMD, que é na linha Athlon. Então agora com a chegada dos Ryzen 3 de 3100 e 3300, nós temos processadores Ryzen 3 de 4 cores e 8 threads. E o que isso representa para o mercado? É chegar num nível de desempenho similar à linha high-end de meados de 2017, onde nós tínhamos o processador, vamos dizer, topo de linha, o Intel i7 7700K, que também tinha 4 cores e 8 threads. Essa movimentação da linha Ryzen por parte da AMD, desde o lançamento da primeira geração, levou a Intel também a evoluir sua tecnologia, porque a Intel vinha segurando sim a tecnologia. Pois podem ver, se comparar o desempenho enfim, a capacidade dos processadores, desde os cores de segunda geração até a sétima geração, não houveram evoluções substanciais. Ok, ocorreu um ganho de desempenho, mas ele ocorreu mais através, enfim, da mudança de tecnologia de memória, enfim, não foi um ganho substancial, não houve um salto de desempenho ao longo dos anos. E da linha 2 até a atual, vamos dizer, a geração 9, já são quase 10 anos, né? Então, e com relação à linha 7, nós estamos falando, 2017, nós estamos falando de um espaço de tempo de 7 anos. Então, ou seja, nós tivemos nos últimos 3 anos um salto de desempenho computacional muito maior do que ocorreu em 7 anos. Por quê? Porque até então a Intel não tinha um rival de fato à altura. Tipo, a AMD, infelizmente, ela ficou muito tempo correndo por fora em termos de desempenho. Então ela teve os FX. Não vamos entrar numa questão de hater, gosto de AMD, gosto de Intel. Não, mas a verdade é que a AMD sempre tentou correr atrás. A AMD, se parar para pensar, a AMD que inovou no aspecto de usar muitos núcleos, muitos cores, né? E muitas threads. Podem ver as gerações anteriores dos processadores AMD. E a Intel não, a Intel se manteve muito fechada. Enfim, sempre manteve ali aquele modelinho ali, i3 com 2 cores, mas com 4 threads, os i5 com 4 cores, mas somente uma thread por core, e o i7 nada mais era que um i5 com as duas threads por core destravadas. No momento em que a AMD conseguiu fazer processadores, enfim, com a linha Ryzen, com um desempenho similar aos Intel, a Intel se viu obrigada a abrir a porteira do desempenho, né? Porque até então a Intel estava muito confortável, era muito confortável para a Intel. E a questão é a seguinte, né? É que antigamente a AMD ela sempre foi uma recicladora de tecnologias da Intel. Pegamos isso na geração dos 486 no Socket 3, quando teve a migração do 486 para o Pentium, né? A AMD seguiu investindo ali naquela geração 486 com modelos, enfim, um clock muito superior aos Pentiums, aos 486 da própria Intel que existiam na época. Depois esse mesmo fenômeno ocorreu na geração Pentium, quando a Intel mudou para o Pentium 2, a Intel, enfim, seguiu ali com K5, K6, K62, K63, mas enfim, são coisas antigas, não é o assunto principal agora do nosso vídeo, né? Pegando o Ryzen 3100, que é o modelo de entrada da linha 3, nós temos equiparação dele com o Ryzen 5 de entrada da primeira geração da linha Ryzen. Dá para observar que o desempenho desses processadores dessa linha 3100, 3300X, eles estão muito similares, estão muito próximos
do desempenho do Ryzen 5400. Então, podemos dizer que até dentro da própria linha Ryzen, nós já temos uma evolução de que os processadores de entrada da linha 3 chegaram no nível da linha de entrada da primeira geração da linha 5. Isso num espaço de tempo de apenas 3 anos. Até um pouco menos, né? Se for computar em termos de período quando foi lançado os primeiros Ryzen, é um espaço menor, dá 2 anos e um pouquinho. Qual é a grande diferença do Ryzen 3100 para o Ryzen 3300? Esse barulho aqui foi eu que chutei aqui embaixo da mesa. Não seria uma coisa que muito comum que existe já ao longo dos anos é o quê? É pegar um processador de uma certa linha, sei lá, uma linha i3, um i5, ou mesmo um Ryzen, enfim, não importa qual modelo, e ao invés de comprar o processador topo de linha, acabar optando pelo de entrada da linha e tentar fazer um overclock. Claro, que no caso da Intel, a Intel bloqueou isso aí, mas enfim, isso é outro assunto. Mas no caso dos Ryzen, enfim, de primeira e segunda geração ali, a linha Ryzen 1, depois a segunda geração da linha Ryzen, a Ryzen Plus, a Zen Plus, na verdade, o que acontece? Então tinha essa opção, comprava esse processador mais abaixo um pouco, economizava-se um pouco de dinheiro e no overclock chegava num desempenho similar do modelo seguinte, no caso. Já nesse lançamento, a AMD optou por fazer uma diferenciação física entre os modelos. Enfim, existe uma diferença na topologia, uma diferença substancial na topologia desses processadores, entre o 3100 e o 3300X. Ou seja, não basta overclockar o 3100 para chegar no nível de desempenho do 3300. Por quê? A AMD tem uma nomenclatura chamada, que seria o CCX, ou CCX, que significa o Core Complex. O que consiste? É o grupo, no caso é um grupo de 4 cores, né, com seus respectivos cache, né, o L1, L2 e o L3, dentro do mesmo chiplet die, né, do CCD, que a AMD chama. E assim que acontece, os processadores da linha Ryzen, eles têm vários CCX, no caso, né, vários Core Complex. E aí existe ali o Infinite Fabric, né, vou tentar traduzir para termos mais leigos, mas a gente tem então o Infinite Fabric que faz a ligação entre todos esses complexos de cores que existem. Então o que acontece? No 3100 optou-se pelo quê? Em usar 2 complex core. Então, ou seja, dentro de cada complex core, como eu disse, podem ter 4 cores. Só que, no caso do 3100, cada complex core tem apenas 2 cores ativos. Então, ou seja, nós temos uma estrutura de 2 cores mais 2 cores. Já ao passo que no 3300 optou-se pela seguinte forma: apenas um Core Complex ativo, ao invés de 2, mas neste todos os cores ativos. Então, explicando, no 3100 nós temos 2 Core Complex ativos, com apenas 2 cores ativos dentro de cada um, ou seja, 2 mais 2. No 3300 nós temos apenas um Core Complex ativo, com os 4 cores ativos. Ok, qual é a vantagem, qual é a diferença disso? O que muda principalmente é o uso dos caches. No momento em que tu usa mais de um Core Complex, pense nisso como se fosse 2 condomínios distintos e existe uma rua interligando. Então pensa assim, ó, se colocar 4 pessoas dentro, vamos dizer, do mesmo condomínio, elas vão se movimentar mais rápido para chegar, vamos dizer assim, no mesmo local, do que saindo 2 pessoas de 2 condomínios distintos para irem para o mesmo local. Não sei se a explicação ficou muito boa, mas resumindo, isso, o momento que se tem mais core complexes separados funcionando, isso resulta num aumento da latência.
esse é o grande calcanhar de Aquiles dos processadores Ryzen. Então isso é que provoca a latência e por isso que na linha Ryzen o uso de memórias de alto desempenho influencia tanto no desempenho, né, da máquina como um todo. O que dá para constatar nisso? Então, ou seja, mesmo que nós fizermos um overclock no 3100, nós não vamos chegar no mesmo desempenho do 3300X, em função dessa latência. Overclock eu digo no mesmo assim, igualar, fazer o clock por clock, entendeu? Deixar nos mesmos gigahertz de velocidade. Se deixar os dois processadores no mesmo gigahertz, o 3300X vai ter um desempenho maior que o 3100. Contudo, importante, eu acredito, isso já é um caso, um achismo meu, ainda não tive a oportunidade de colocar a mão nesses processadores para ter de fato a real. Mas eu creio que talvez o 3100 tenha um potencial maior de overclock que o 3300X. Ou seja, eu acredito que ele, em função dele ter 2 cores desativados em cada complexo, né, de cores, com certeza não, né, esse é como eu disse, é uma situação hipotética que eu estou imaginando, ele vai ter, provavelmente, acho que uma capacidade maior de chegar em clocks mais altos. Só que isso, claro, só o tempo agora vai dizer, e só realmente com um teste efetivo para termos essa certeza de poder levar o 3300X ao limite dele, levar o 3100 ao limite dele, e aí ver realmente, de fato, o 3300X, mesmo operando num clock menor que o 3100, num caso de overclock. Porque, como eu falei, eu acredito que o 3100 tem uma tolerância maior ao overclock que o 3300X. Mas vamos ver, vamos esperar, vamos ver o que os testes nos dizem. E para finalizar, tem uma questão muito importante, a questão preço. O 3100 vai ser lançado lá fora a um preço de $100, ao passo que o 3300X vai vir ao preço de $120. São excelentes valores. O único problema é que aqui no Brasil, né, com o dólar a quase 6 no momento da gravação desse vídeo, estamos falando assim num processador de entrada. Claro, isso assim, o preço chegando para o consumidor lá $100, né? Ou seja, o preço de fábrica de custo é menor, né? Mas estamos falando aqui no Brasil num preço mínimo de R$600, o que 580, né? Mas o que eu acho muito difícil, provavelmente virão a valores talvez um pouco maiores, no caso do 3100, né? Pegando $100, né, como preço base. E aí chega um grande ponto que tem um carinha que atualmente volta e meia aparece por menos de R$600. Enfim, nessa faixa. É fácil achar ele entre R$600 a R$700. E às vezes em promoções acha-se ele por 500 e pouco atualmente. Que em testes que já foram divulgados por aí, ele apresenta um desempenho superior ao 3100 e ao 3300X. Um desempenho consideravelmente superior. E é este cara aqui, ó. O Ryzen 5 1600AF, que foi lançado lá fora a $85, ou seja, mais barato que o 3100. E aqui nós estamos falando de um processador de 6 núcleos com 12 threads. Ou seja, o custo-benefício dele é imbatível, porque ele oferece mais desempenho por menos custo. Só que provavelmente ele já saiu de linha. Pesquisando e olhando em fóruns lá fora, é que as pessoas já está existindo dificuldade. Esse processador já sumiu de algumas lojas. Provavelmente ele logo vai sumir das prateleiras aqui do Brasil, para dar espaço justamente na faixa de preço para os 3100. Então, se você quer um processador com desempenho um pouco superior ao 3100 e não quer pagar caro, o momento é aproveitar o estoque que existe de Ryzen 5 1600 AF, que ainda está no mercado. Aproveite! Ok, pessoal? Inscreve like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!